Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos, sim, gente, eu fiz 13 anos no dia 13 de janeiro, na segunda-feira. Estou gravando esse vídeo no dia 15, quarta-feira. Então, provavelmente vocês estão assistindo sábado, dia 18, né? Mas fiz 13 anos. E pra comemorar, eu vim indicar 13 livros, ou melhor, era pra ser 13 livros, né? Mas eu vou indicar 13 leituras pra se fazer antes de chegar nessa idade que definitivamente dá o start na adolescência, né, galerinha? Socorro. Espero que eu não fique chata. Com vocês eu não vou ficar chata não, tá, galera? Com vocês eu vou continuar legal, eu espero. Mas boa sorte pros meus pais, né, se eu ficar chata. Enfim, vamos ver as indicações. Como eu já expliquei, era pra ser 13 livros, mas eu não consegui escolher só 13 livros. Então eu separei 13 categorias diferentes, cada uma aqui com uns... Tem algumas aí que tem um livro só, mas só a maioria tem de 2 pra cima, não é mesmo? Aí eu vou explicar um pouquinho do porquê eu escolhi, vou contar um pouco pra vocês, enfim. Sem mais enrolações, vamos conhecer as leituras para se fazer antes de chegar na idade da adolescência, que dá o start aí, pra que a gente fique chato, talvez. Não é regra geral, tá, galerinha? Mas enfim. A primeira categoria que eu tenho aqui são livros infantis, ilustrados, com mensagens da hora, muito bacanas. Eu coloquei até uma etiqueta pra não esquecer as categorias. Então, temos aqui 3 livros que eu acho super legais, que têm mensagens muito interessantes, que são importantes principalmente nessa idade da infância, de alertar as crianças desde cedo que certas coisas acontecem, pra encorajar também as crianças a não terem medo de fazerem certas coisas. Então eu tenho aqui A Fabulosa Máquina de Amigos, que, se eu não me engano, tem contação de histórias, né, que é sobre essa galinha que acha que fez grandes amigos, né, pelo celular, mas, na verdade, não são tão amigos assim, então é muito importante alertar as crianças a não sair achando que todo estranho por aí, que às vezes aparece na internet, já vai ser seu amigo, tem que ficar muito atento a isso. Temos também um dos meus favoritos, A Fabulosa Gralha Gralhosa, que fala sobre não... Independente do que as pessoas digam sobre você, você não vai conseguir, você é muito ruim, você não nasceu pra isso, continua tentando porque vai dar certo, uma hora ou outra vai dar certo. Se não der também, tudo bem, faz parte. Você pode seguir outro caminho, mas não desista. E temos um também que eu gosto muito, que é um livro ilustrado, mas é um livro que serve pra todas as idades. Mas se você ler antes dos 13 anos, garanto que vai deixar aí, vai ficar com você por um bom tempo, porque tá comigo até hoje. Eu lembro que eu li ele quando eu tinha uns 9 anos, e eu carrego a mensagem dele até hoje comigo. O que você faz com uma ideia. Tem vários outros desses, o que você faz com um pensamento, acho que é algumas coisas assim. Mas eu tenho esse aqui, o que você faz com uma ideia. Às vezes você tem uma ideia muito boa acumulada, só que você guarda pra você, você não solta ela pro mundo. Mas às vezes você tem que soltar, entende? Eu acho ele muito lindo por dentro, gente, porque as ilustrações são em preto e branco, mas... Ai, eu bati o livro. Esses dias eu tô sempre, nos últimos vídeos eu tô sempre batendo o livro em algum lugar da minha cara, né, gente? Só a ideia que é um ovo de coroa, mas enfim, só a ideia que é colorida. E no final, olha que lindo, gente. Maravilhoso. Esses livros são excelentes, mensagens incríveis que com certeza, se você ler antes dos 13 anos, você vai guardar pra sua vida inteira. Porque eu aqui, a maioria, eu li faz um bom tempo e ainda lembro certinho das mensagens que eles passam. Então agora vamos pra próxima categoria. Agora pra segunda categoria, que é a categoria de poesias. Eu escolhi 2 livros pra indicar pra vocês, porque eu acho que... Eu não sei se eu estou errada, mas na minha visão, os poemas estão meio se perdendo, principalmente nessa idade da infância. As crianças estão lendo menos poemas, mas eu acho tão importante, tão interessante as poesias, porque elas têm metáforas que muitas vezes você não vê em outras histórias. Não sei se eu estou errada, mas eu tenho visto menos poesias por aí. Mas pra tentar resgatar isso, né? Até porque poesias são ótimas pra ler com as crianças, ler antes de dormir, ou até pra ensinar, né, a criança a
que tá aprendendo a ler sozinha, a ler e fazer rimas, é muito legal. Temos aqui Ou Isto ou Aquilo, que é um livro de poemas da Cecília Meirelles. Esse livro aqui já tá bem gasto, né, bem quase desmanchando na minha mão, porque eu tenho ele desde que eu sou bebezinha e eu sempre adorei. Eu lembro que eu até fiz um trabalho de escola, né, quando eu tava no 2º ano, com essas poesias e com a minha favorita, né, desse livro, que é... Eu vou tentar achar aqui onde tá. Calma aí, gente, tô procurando aqui. Tava por aqui. Aqui, página 22. As Meninas. Eu amava essa poesia aqui, gente. Eu fiz até os desenhinhos bonitinhos. Tem uma foto, não sei se... Mamãe, na edição, se você encontrar a foto, você coloca, porque eu fiz. E ficou muito legal. E temos também um que eu comprei mais recentemente, que é uma coletânea feita pela Ruth Rocha, Poemas que Escolhi para as Crianças. Tem várias poesias, ele é todo colorido, lindo, todo ilustrado e com várias poesias infantis, que eu acho muito importante que as crianças nessa idade tenham contato. Então agora vamos para a categoria de número 3 e se prepare para muita boniteza. Não sei se essa palavra existe, mas se não existe, eu acabei de inventar. Vamos lá. Quando eu disse muita boniteza, né, vou usar essa palavra agora, a palavra que eu inventei, galerinha, acho que não existe, né? Enfim, quando eu falei de muita boniteza, eu quis dizer, gente, a maravilhosa série dos livros do Carteiro, porque eles são maravilhosos e ótimos para presentear, principalmente para crianças menores, porque o livro, gente, é cheio de elementos por dentro das crianças, que as crianças gostam de manipular, gostam de mexer nessas coisas, além de ser belamente ilustrado, muito bonito, ter os versinhos rimando também, apesar de não ser em formato de poesia, mas é meio rimando, cartão postal. Tem vários elementos, gente, vários é bom, porque eu sempre tive esse pensamento que as crianças não devem ser restringidas em relação a manipular os livros, tanto que eu, quando era bebezinha, quando era criancinha, manipulava tudo, tanto que os livros que eu tenho daquela época estão todos rabiscados, todos cheios de durex. A mamãe gastou umas boas borrachas aí, né? Mas as crianças podem sim manipular os livros para elas terem realmente o contato com o que é o livro. E quando eles têm esses elementos, gente, é melhor ainda, mais incrível ainda. E essa série aqui do Carteiro tem 3 livros. O Carteiro Chegou, O Carteiro Encolheu e O Natal do Carteiro, um de Natal. Foi o primeiro que eu adquiri. Tem até contação de histórias, uma contação de histórias, acho que do primeiro Natal aqui do canal, 2021, se eu não tô enganada. Nossa, eu tava pequenininha. Gente, acabei de perceber que esse ano o canal vai fazer 4 anos já. O tempo passou muito rápido. Eu não sei se eu tô preparada pra isso, mas enfim, vamos. Temos um ótimo livro pra próxima categoria, uma categoria de um livro só. Agora, para os que gostam de fantasia, temos Entregas Expressas da Kiki, que é o livrinho dessa bruxinha, que completou 13 anos. Tamo junto! E quando as bruxas completam 13 anos, elas vão morar sozinhas, então ela foi pra uma outra cidade e decidiu abrir um serviço de entregas, as Entregas Expressas da Kiki, que ela vai voando de vassoura entregar as coisas. Tem um filminho também, uma animação do Estúdio Ghibli, que se chama O Serviço de Entregas da Kiki. É uma animação muito bonitinha também, apesar dela ser um pouco diferente da história aqui do livro, mas é muito legal, porque ele é bem tranquilinho de ler. Tem até algumas ilustrações, ó. Super tranquilinho, super divertido. Também tem umas partes bem engraçadas, umas partes de perrengue que você fica, ai meu Deus. Mas é muito legal pra quem gosta de fantasia, tá? Nessa idade aí, antes dos 13 anos. Eu super recomendo. Leiam o livro e depois assistam o filme. E comentem se vocês também perceberam a diferença que tem. Eu tenho até um post lá no meu Instagram falando.
Saindo agora da fantasia, mas nem tanto, e entrando num clássico, temos, acho que um dos meus clássicos infanto-juvenis, infantis, um dos meus favoritos, se não o meu favorito, que é A Princesinha. Porque eu falei saindo da fantasia, mas nem tanto, porque Sarah Crew, a protagonista dessa história, tem uma imaginação super fértil, gosta de coisas fantásticas, então não saindo tanto assim da fantasia. Deu pra perceber que eu realmente gosto do livro quando ele tá marcado, cheio de coisas. E de fato eu gosto bastante. Gente, é um clássico, né? Não preciso nem explicar muito. É da mesma autora que escreveu O Jardim Secreto e O Pequeno Lorde. Esse aqui, mais os três, né? Contando com esse aqui, os três, eu reli no ano passado. Porque eu li pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, já gostei bastante. Li ano passado de novo, gostei ainda mais. E O Jardim Secreto eu li com 6 anos, uma adaptação. Aí eu li de novo, né? Já conheci a história. Assisti o filme 1,5 zilhão de vezes. E agora eu li a versão inteira, também gostei bastante. O Pequeno Lorde eu já tinha lido em 2023, mas numa época que eu tava meio de ressaca literária, sabe? Então não deu pra eu absorver a história direito. Então eu li de novo. Eu pretendo ainda fazer um vídeo de todos esses três, né? Contando como foi a experiência mais ou menos. Mas eu acho que todo mundo deveria ler antes dos 13 anos um clássico assim. Mas esse clássico aqui, ele não é um clássico boring, chatão, não, gente. Apesar de ser de época. Porque pra quem não sabe, essa história foi publicada pela primeira vez em 1905, em formato de livro. Mas antes disso, já tinha sido publicada como uma peça de teatro, né? Tá tudo escrito aqui na introdução da história. Pretendo explicar melhor quando eu gravar o vídeo. Ou então fazer um rios de curiosidade, dependendo se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Mas ele não é um clássico boring, chato, apesar de ser de época. É super legal, super interessante. Ainda mais quando as coisas começam a ficar tensas na história, fica mais interessante ainda. Então, a próxima categoria temos um também que é muito falado. Agora, para um pouco de aprendizado, também sobre diversidade, temos Óculos de Cor, que eu vejo que é um livro, pelos comentários na minha resenha que eu fiz dele. Desculpa. É um livro que parece ser muito usado pelas escolas para fazer trabalhos, provas, enfim. É usado para trabalhar nas escolas mesmo. Então, se por um acaso a sua escola pedir um dia, se você já tiver lido, você já tá mais preparado. Fora que a diversidade é um tópico que precisa ser falado hoje em dia. Eu acho super importante, mas esse livro aqui trata disso de um jeito mais lúdico, mais didático, mais divertido. Não aquela coisa chata, escola de sempre. Ele é super colorido, além disso. As ilustrações são super coloridas e temos uma história simples. Um jeito simples de contar e de ensinar sobre diversidade. De um jeito que não fique chato. Que não fique aquela coisa cansativa de ouvir. E eu achei super legal, acho que todo mundo deveria ler antes de entrar na adolescência. Para a próxima categoria, eu tenho aqui 2 livros de autores nacionais que eu gosto bastante. O primeiro é O Gênio do Crime. Esse livro, gente, ele é meio velho, ele é da época da minha mãe, né? Mas eu gostei bastante, né, que fala sobre como era a infância naquela época, lá no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70. Muito interessante, super divertido, super engraçado. Tem bastante movimento também, que você fica preso na história pensando assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir? E também temos de Jorge Amado, O Gato Malhado e A Andorinha Sinhá, que no Sesc Ipiranga, se eu não tô enganada, acho que foi lá, eu assisti uma peça desse livro aqui. Foi super legal e essa história é tão filosófica, tão metafórica, tão interessante. Fora que o livro é maravilhoso, né, gente? Não preciso nem explicar nada, não é mesmo? Mas é uma história super, super, super supimpa, maravilhosa. E esse daqui, mais divertido. Vamos fazer aqui, ó, pra ficar um contraste legal. 2 autores nacionais, Jorge Amado e João Carlos Marinho.
aqui pra sua lista de leituras antes de completar 13 anos. Agora, para dar risada, porque dar risada é ótimo, é excelente, eu tenho 4 indicações diferentes pra vocês aqui, ó. Meu Deus, eu não tô conseguindo pegar no post-it. Divertidos. A letra não tá a coisa mais bonita do mundo, porque eu escrevi correndo, né? Mas enfim, eu etiquetei os livros pra não esquecer as categorias, né? Temos primeiro, Angelina Purpurina. É uma série de, até agora, se eu não tô enganada, 12 livros. Tem um monte, uma dessas séries aqui tem um monte de livro. É complicado, né, gente, nossa vida. Mas é super, 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 super divertido, super engraçado. A Angelina Purpurina é 10 da hora. Ai, eu sempre bato o livro na minha cara, gente. Não entendo isso, né? Porque eu sou muito agitada, eu falo muito aqui, ó. Não falo só aqui, eu falo aqui também, ó. Entende? Mas a Angelina Purpurina é 10, é incrível. Temos também um que ninguém fala muito, mas eu adoro. Já foi uma das minhas séries favoritas. Clube do Cupcake, esse aqui é o primeiro livro, que até agora é o meu favorito. Que quem narra... São 4 meninas, né? Ela e mais essas 3. E elas narram, né, a jornada delas pelo Clube do Cupcake ao longo de 7 livros. Cada um de uma delas. Só uma das meninas, se eu não me engano, essa aqui, a Alexis, ela tem só um livro. Não sei o porquê, né, coitada. A única que só tem um livro. E essa daqui é a Kate. E foi com ela que eu me identifiquei mais, porque aqui nesse livro, ela passou por cada uma, gente, que eu tava passando pelas mesmas coisas na época. Exatamente as mesmas coisas. Eu fiquei, cara, por que a gente tem que passar por isso, né? Por que eles fazem isso com a gente? Poxa vida. As Extraordinárias Desventuras de Lota OSMR. Eu tenho só até o 3º livro, mas já saiu 4. Preciso ler, inclusive. Esse daqui é o primeiro. É o que eu mais gosto, eu acho. Tem os coelhos, eu gosto de coelhos. A Lota também é 10, super legal. E é meio em formatinho de diário, assim, ó. Cheio de desenhinhos, é super fácil de ler. E por último, mas não menos importante, Pipi Meia Longa. Todos na vida devemos ser um pouco mais Pipi Meia Longa, um pouco mais doidinho da cabeça às vezes. E não ligar, sabe? Porque ela é meio doidinha da cabeça, ela tem umas ideias meio doidas às vezes, mas ela não liga, ela vive a vida dela. E eu acho que a gente devia ser mais assim. Temos 3 livros da Pipi Meia Longa também, temos Pipi Meia Longa. Cadê os outros? Mais 2, um rosinha e um verde. Acho que é Pipi nos Mares do Sul e Pipi a Bordo, se eu não tô enganada. Os títulos, não lembro direito. Mas Pipi Meia Longa, primeiro, ainda é o que eu mais gosto. E eu preciso ser um pouco mais Pipi Meia Longa na minha vida. Ser um pouquinho mais doidinha, um pouquinho mais surtada, sem ligar. Porque os outros vão achar, nossa, ela é doida, e daí? E daí, você me disse o que eu posso fazer? Eu nasci assim? Desculpa, gente, leve desabafo. E por que eu tô falando desses livros mais divertidos, assim, essas 4 indicações, pra ler antes dos 13 anos? Porque são livros que, se você ler um pouco mais velho, um pouco mais adolescente, você não vai se identificar da mesma forma que você lê um pouco mais criança. Um pouco mais ali pelos 10, 11, 12 anos, assim. Você vai se identificar mais com os personagens e você vai gostar mais da história do que se você ler um pouco mais velho, você já vai achar um pouco criancinha demais, dependendo de como você for. Não é regra geral, mas na grande maioria das vezes isso pode acontecer. Então, recomendo que vocês leiam antes dos 13 anos. Para você que gosta de conhecer lugares diferentes, eu recomendo a série Diário de Pilar com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas. Porque a Pilar, ela é uma menina que é muito curiosa e viaja para vários lugares do mundo, em várias épocas diferentes também, por meio de uma rede mágica que o avô deu para ela. E ela vai para cada lugar interessante, gente. Aqui nesse livro tem cada aprendizado legal, é cultura também, tá, galera? Não é só um diário bonitinho da horinha, não, é cultura também. Então, desculpa, gente. Então, temos aqui, acabei de almoçar, sabe? Então, temos aqui Diário de Pilar na Grécia, temos na Amazônia, vou botando aqui, tá, do meu lado, essa pilha vai cair já já, tá só vendo. Temos no Egito, em Machu Picchu, na África, na China, na Índia e
Urgente, Diário de Pilar na Amazônia Urgente, que foi deram uma leve mexidinha na história original do Diário de Pilar da Amazônia pra combinar mais com a peça de teatro, porque sim, eles já fizeram peça de teatro de Diário de Pilar na Grécia e na Amazônia, baseado nesse livro aqui, nesse Urgente. Não vai atrapalhar nada se você ler ou um ou outro, ou os dois, não vai mexer muito. A única coisa é que esse daqui é mais parecido com uma peça de teatro. Eu fui assistir as duas, foi super legal, eles capricharam, assim, é muito bom mesmo, viu, gente? Então, esses são ótimos pra quem gosta de viajar e conhecer lugares diferentes. Você pode fazer isso sem nem sair da sua casa, sem nem sair da sua cama. Olha só que maravilha, não é mesmo? Adoro, ainda mais que eu tenho um pouco de preguiça. Não gosto muito de sair de casa, não, sabe? Então, é isso aí, né? Mas vamos para a próxima categoria. Eu já até perdi as contas, gente. Se você tem a mente curiosa e gosta muito de aprender, tenho mais 4 indicações pra você. Esses daqui são meio que da mesma série. Temos a Ásia, recontada para crianças, a África, recontada para crianças, e nós também falamos português, todos com países além do nosso Brasil, que também falam a língua portuguesa, também foram colonizados por Portugal. Temos contos de cada país, contos populares de origem de cada país. Então temos, por exemplo, nesse aqui, vou pegar... Ai, de novo eu bati já a 3ª vez que eu bato na minha cara, na minha cabeça os livros, né, gente? Então aqui temos contos contos do Brasil, de Portugal, de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e muitos outros. Então não é aquela coisa ficar explicando, você conhece a cultura desses países que também falam a língua portuguesa por meio de contos populares de suas respectivas origens. Aqui é mais geral, aqui é mais específico da África e aqui da Ásia. Eu tô com receio que essa pilha aqui caia, então eu vou colocando aqui do meu lado no chão, então não liguem se eu sumir da câmera, tá? Agora temos Implacáveis, que eu já fiz bate-papo com o papai do primeiro e do segundo livro. Esse daqui é o primeiro. E Implacáveis é uma forma muito legal de complementar aquela sua aula de história, sabe? Porque é um livro que conta sobre a história. Sobre a história dos humanos com os animais, com outros animais, enfim. É muito bom. Sabe por quê? Porque não é aquela coisa toda certinha, toda padronizadinha, muito livro didático de escola. É focado mais para esse público juvenil, para esse público jovem, ou seja, ele é super colorido, tem uma linguagem mais simples, ilustrações, uma explicação um pouco mais fácil de entender, não é aquela explicação que você lê ali, não entende absolutamente nada, só decora as palavras, não entende de fato. Aqui não, aqui você vai entender tudo, você vai dar muita risada, porque tem umas partes engraçadas também, e vai ser ótimo, então eu super recomendo. Ainda falando um pouco sobre história, vamos para a 11ª categoria, fiz as contas aqui, que são livros que têm um certo contexto histórico. Tenho aqui 2 livros, 2 indicações para vocês. A primeira foi o meu livro favorito, se eu não me engano, de 2023, 14 Cartas Misteriosas. Muito bom, maravilhoso. Eu tava meio de ressaca na época, foi esse querido aqui que me tirou da ressaca, porque foi muito bom. Porque 2 meninos, que acreditam ser primos distantes, começam a trocar cartas, trocar correspondências. Só que o que eles não sabem é que um deles vive em 2014 e o outro em 1914. Eles têm ali um século separando os dois. E aí o menino de 2014, ele tem que avisar pro de 1914 da Primeira Guerra Mundial que tá chegando pra ele fugir e se esconder, senão ele vai de arrasta pra cima, entende? Então esse é o grande ponto de tensão aí da história, que literalmente te prende, mas te deixa naquela tensão, naquela empolgação de saber, será que ele vai conseguir? Será que eles vão dar um jeito? Então é muito bom. E temos um que eu li mais recentemente, que é Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa. Essa metáfora aqui do coelho cor-de-rosa é muito interessante, eu falei melhor na resenha que eu fiz desse livro, que conta basicamente a jornada de uma menininha que
na época ali da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, ela sai, né, do país de origem dela, que é a Alemanha, e faz meio que roda a Europa inteira. Vive em vários países, então é meio que a jornada dela ao longo desse tempo que ela ficou fora, né? E a metáfora do coelho cor-de-rosa, você não devem estar entendendo nada, né, desse título, mas a metáfora do coelho cor-de-rosa tá explicada lá no outro vídeo que eu fiz. E eu tô indicando esses dois queridos aqui que tem um contexto histórico. Meu Deus, tá difícil. Histórico, porque é muito interessante a gente aprender como funcionavam as coisas nas outras épocas. Porque a gente tá acostumado com a época que a gente vive, com os anos aqui 2020, que agora a gente já tá na metade da década. Dá pra acreditar nisso, gente? A gente já tá na metade da década. Socorro. Né? 2030 tá mais perto que 2016. O que a gente faz, né, gente? O que a gente faz? Não é mesmo? Mas eu acho muito interessante, principalmente porque eu gosto de coisas antigas, de coisas vintage, não sei como é que fala. Eu falo vintage e quem falar que tá errado, eu falo assim e tô nem aí. De boa. Brincadeira, gente, amo vocês. Mas eu acho muito interessante entender como as coisas funcionavam em outras épocas. Vou contar uma curiosidade, inclusive, aqui da época da Segunda Guerra Mundial, que muitas vezes, quando você escrevia para um parente seu, você não podia mencionar o nome dele, dependendo de quem ele fosse. Porque, às vezes, os nazistas abriam as cartas antes de enviar e acabavam descobrindo, né, se a pessoa estava escondida. Então, aqui, o pai da menininha, né, da Ana, ele recebeu uma carta de um parente, só que esse parente se referiu a ele como tia Alice. E a menina ficou confusa. Nossa, tia Alice, não tem tia Alice na família. E ela falou, não, o pai dela falou, não, esse aí sou eu, porque os nazistas abrem as cartas às vezes e eles não podem me encontrar, porque o pai dela, esse livro aqui é baseado na infância da autora. O pai da autora é escritor, assim como o pai da protagonista. Então, as pessoas que escreviam na época, muitas vezes as histórias eram vetadas, né, eram banidas, ou as pessoas eram perseguidas, ou seja, se eu vivesse lá, eu tava ferrada, basicamente. Agora, pra quem é como eu, doido por ficção de cura, temos uma indicação de ficção de cura, que é O Gato que Amava Livros. Porque ficção de cura, gente, não é muito normal alguém da minha idade gostar. Mas esse daqui, ele é um pouco mais... Meu celular tocou aqui, notificação, galerinha. Mas esse aqui é um pouco mais voltado pra esse público, eu acho. Porque ele é um pouquinho doido, é um pouquinho maluco. Porque... Gente, eu acabei de almoçar, tá, Toleri? Porque o menino tá lá, o vô dele tá lá na livraria, não sabe o que vai fazer, do nada aparece um gato que fala, guia ele por um monte de labirinto doido, com um monte de gente doida, fazendo umas coisas doidas também. Mas é muito legal, foi acho que a primeira ficção de cura que eu li, quando eu tinha 10 anos. E eu gostei bastante, apesar de ser doido. E também é um livro que fala de livros, que é outro assunto que eu gosto muito. E acredito que vocês aí que me acompanham também devem gostar, se gostam de livros. Gostam de livros que falam sobre livros também, né? Eu acredito. Então, eu super recomendo. Pra finalizar, nossa última categoria, temos aqui aqueles livros que dão um quentinho no coração, que eu tenho ótimas lembranças dessas histórias. Temos aqui 3 delas. O Passeador de Livros, é claro, não poderia ficar de fora dessa lista, porque é incrível, ninguém fala sobre, mas é incrível. Eu li pela primeira vez também quando tava de ressaca, ano passado eu reli, e meu Deus do céu, que livro maravilhoso. Leiam, porque é muito bom mesmo. Sem explicações, só leia, só lê. Sabe, se eu falar muito, eu vou entregar a história demais, sabe? Então... Temos também uma capa maravilhosa que até o Pipoca gostou, que ele roeu, né? A Árvore dos Desejos é uma história maravilhosa, uma história muito bonita, com uma mensagem muito bonita.
E não é muito difícil de ler. Eu falando isso pode parecer, nossa, é muito filosófico, muito complicado, muito culto. Não, não é, gente. É simples, é tranquilo. E dá pra fazer a ASMR com a capa. E por último, mas não menos importante, acho que um dos que eu mais gostei no ano que eu li, A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Maravilhoso. Incrível. Muito fofo. Sem explicações. Só leiam. E ele não é muito difícil também, ó. Ele tem meio aquele estilinho de livros antigos. Sabe aqueles livros infantis mais antigos, com essas ilustrações assim? Eu acho tão da hora, gente. Não sei porquê, mas eu acho muito da hora. Ó, que chique. Então só leiam, porque vai dar aquele quentinho no coração. É bom pra quem tá de ressaca, sabe? Não consegue ler nada. Esses livros aqui são mais simples, mais tranquilos. E são ótimos pra sair daquela tensão de ler aquele livro muito tenso, muito... Esses daqui é mais tranquilinho, mais calminho, sem muitos desníveis, não é mesmo? Então, gente, essas foram as minhas indicações de leituras para se fazer antes de completar 13 anos, antes de entrar nessa fase doida que é a adolescência. Não sei se tô preparada. Não, mentira, eu tô sim. Tô preparada sim. De boas. Então, comente aqui embaixo quais são as suas indicações de livros para ler antes dos 13 anos. E foi isso, espero que vocês tenham gostado e aproveitado as minhas indicações. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda... Meu Deus do céu, hoje eu tô falando muito rápido, tá difícil. Se vocês ainda não são inscritos, compartilhem esse vídeo com os seus amigos que estão aí pra completar 13 anos também e precisam de livros bons pra lerem. E também me sigam lá na Rede Vizinha e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!